Boa noite! Tudo bem, gente? Olha só, hoje é o primeiro dia da nossa série aí de 4 dias para a série, né, da virada do amor. Estou aqui muito feliz com a presença de todos vocês. Vai ser um dia incrível, vai ser uma live hoje que não é só uma live, tá, gente? Vejam como uma aula, tá? Eu vou dar uma aula para vocês de tudo aquilo que eu aprendi, né? Nesse período todo aí que eu tô atuando como sexóloga, trabalhando com relacionamentos. Então, quem quiser aí ter um caderninho, né? Quem conhece a minha história sabe que eu sou professora de formação. Então, é muito gostoso poder ensinar, poder compartilhar. Isso é uma coisa que vem comigo aí desde que eu sou bem novinha. Fiquei mais de 20 anos dando aula, ensinando. Então, ensinar para mim é algo muito prazeroso. E quando se trata de relacionamentos de amor, né? Falar sobre isso para mim é um prazer, porque vou resumir aqui a minha história, mas eu acho muito importante me apresentar, principalmente, que eu sei que depois muita gente vai assistir esse conteúdo que está sendo disponibilizado, depois ele vai lá para o YouTube também. Então é muito importante que vocês saibam um pouquinho da minha história, para entender, né, da onde surgiu a Renata, por que ela hoje trabalha na área de relacionamentos. Então vamos lá. Eu gosto de contar porque muita gente se identifica com a minha história, tá? Então, você se identificando, você vai perceber que se eu conseguir mudar, você também pode. E a gente sabe que final de ano a gente fica mais sensível, né? As comemorações, que de repente você tá aí sozinho, sozinha. Fala, poxa vida, não tem ninguém para trocar um presente de Natal, não tem ninguém para estar comigo na virada do ano. Isso era uma dor minha também, né? Principalmente depois que eu tive a Duda. Quem sabe, quem conhece a minha história sabe que eu fui mãe solteira e eu gostaria muito, né, de ter um parceiro. Aquilo era uma dor, tá? Então, tudo isso eu vou contar aqui resumidamente. Então, a minha vida amorosa sempre foi muito conturbada, tá? Começou lá bem novinha, quando eu era adolescente. Então, já lá, quando eu tinha meus 14 aninhos, 13 aninhos, eu comecei já me dando mal. Eu gosto de falar que eu me considerava tal dedo podre, né? Então eu considerava que realmente ali eu não tinha sucesso, era fracassada nos relacionamentos. E essa crença foi só aumentando na minha vida. No decorrer dela, né? Cada relacionamento que eu ia, tomava, me dava mal, né? Dançava. Então eu tive traições, aí depois me envolvi num relacionamento tóxico, era um relacionamento bem conturbado, onde eu cheguei até a apanhar fisicamente. Então por que eu conto isso tudo? Porque muitas pessoas acabam se identificando, entendendo que o que eu passei, fala assim, caramba, Rê, eu também passo por isso. Então, é uma forma de você perceber que tem solução, tá? Que tem. Quem acompanha aqui meu histórico sabe que eu aqui me esforço para falar que você merece sim amar, merece ter um parceiro, uma parceira, viver um relacionamento saudável. Isso é o que eu desejo para todo mundo. Inclusive, fazendo só um parênteses, hoje é meu aniversário e tô aqui, né, dando de presente para vocês todo parte do meu conhecimento. Então, é com muito carinho, com muito amor que eu falo hoje que tô completando 46 anos. E é muito gostoso poder compartilhar com vocês essa data tão especial. Já curti bastante, obrigada, gente. Já me diverti, já fui lá com os meus pais. Ontem a gente já saiu para comemorar, então tá
tudo sob controle. Inclusive, meu marido acabou de sair aqui com a minha filha porque eles foram comprar um presente para mim. Então, tá tudo certo. Não se sintam mal por eu estar aqui, não estar compartilhando, né, meu aniversário com os familiares, com os meus amigos, mas já passei. Já comemorei bastante, então tô aqui dedicando esse tempo para mostrar para você que existe sim, né, uma luz no fim do túnel, que não está perdido, né? Então, se eu, Renata, aquela tal dedo podre que só me dava mal, hoje eu tenho sim uma família, tenho um parceiro aí incrível, eu falo que eu co-criei esse relacionamento, que era algo que eu desejava desde muito cedo, e hoje eu vivo isso. Então, se eu conseguir, você também consegue. Não somos diferentes, tá bom? Então, eu comecei a entender que eu precisava passar por algumas feridas lá atrás. Eu precisava olhar para aquilo com mais carinho, me aprofundar mais, né? Por quê? Pô, eu falava assim, sou uma mulher bonita, né? Não sou, uau, uma deus grega, mas eu falava, pô, eu sou uma mulher bonita, sou inteligente, sou uma pessoa carinhosa, e eu olhava e falava, caramba, por que será que eu não consigo ter um relacionamento? Por que que só dá ruim? Por que que eles me abandonam? Ou por que que eles me traem? Ou por que que eles me maltratam? E aí eu fui perceber que não era sobre o outro, era sobre mim. Essa é a grande virada que eu quero que vocês percebam, tá? Não é sobre o outro. Se você aí do outro lado tá tendo essa dificuldade na área amorosa, tá na hora de se olhar. Porque não é sobre aquele que te abandonou, não é sobre aquela pessoa que te maltratou, é sobre você. Então, toda essa jornada que a gente vai fazer aqui juntos, onde eu vou fazer você praticar algumas atividades, você se olhar, você entender por que que você está atraindo esse tipo de relacionamento. E a raiz disso tudo está em você mesmo, não é sobre o outro, tá? Isso ficou muito claro para mim quando eu percebi que se eu não estava tendo o resultado que eu queria, tá? Eu só estava tendo relacionamentos que me feriam, relacionamentos que me machucavam. Então, se eu estava tendo esse tipo de padrão, repetindo sempre os mesmos relacionamentos, me machucando, me ferindo, não era culpa do outro, era minha culpa. Então, eu precisava agir diferente, eu precisava mudar, eu precisava me tornar realmente uma mulher que entende o meu valor. Quando eu comecei a perceber que eu não estava sendo a mulher que eu me valorizava, que eu entendia ali sobre merecimento, sobre crença, eu precisei me enfiar nos estudos, né? E ir bem lá na minha raiz. E eu descobri que um dos meus maiores problemas, minha maior dificuldade na área amorosa, era o meu merecimento. Porque no fundo, eu acreditava, né? A minha mente inconsciente acreditava que eu não merecia viver um relacionamento saudável. Por mais que eu falasse, eu sou incrível, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma Miss Brasil, mas eu não sou de se jogar fora. Então eu comecei a entender que eu precisava olhar para minhas feridas, olhar para as minhas crenças. Então, hoje, o que eu vou falar para vocês? Tem muita crença em cima dos relacionamentos amorosos. O que isso representa? Às vezes, são essas crenças que estão tão enraizadas aí dentro que fazem você não progredir na área amorosa. Então, por exemplo, uma crença muito legal que você tem que analisar e entender que ela pode ser uma grande raiz desse seu problema, dessa sua dificuldade na área amorosa, é a crença de que se você é uma pessoa próspera, tá? Se você é uma pessoa próspera, se você é uma pessoa que profissionalmente está se saindo muito bem, que no amor pode ser que você não se dá tão bem assim. Olha que loucura. Então você anula uma área dizendo que
peraí, se eu tô indo bem no amor, eu não posso ir bem profissional. Se eu estou com a minha saúde em dia, eu tenho azar, sei lá, em alguma coisa. Então, é como se você tivesse alguma área da sua vida que tem dificuldade porque você tem a outra área que tá indo bem. E por que cáguas d'água você não pode tá bem profissionalmente, ter uma saúde boa, ter uma família, amigos incríveis e também se dar bem nos relacionamentos amorosos? O que te impede de ter uma vida em equilíbrio em todas as áreas da sua vida? Profissional, financeira, amorosa, né? Saúde. O que te impede? A sua mente. A sua mente que acaba te bloqueando. E aí eu vou falar um pouquinho hoje sobre as crenças. Quando eu falo de crenças, eu quero que fique bem claro que às vezes você acredita tanto numa coisa que ela se torna uma verdade absoluta. E essas crenças, gente, que eu quero que fique bem claro para vocês, ela tem origem muitas vezes lá na nossa infância. Então, olha só que legal isso, para vocês entenderem. Você tá ali, né, vivendo na sua infância lá, com seu pai, com a sua mãe, tá indo tudo bem. E de repente você percebe que sua mãe começa a falar: ai, mas você é tão burra, menina. Ai, menino, como você é desastrado. Ai, começa a fazer tantas afirmações para você que não é porque sua mãe é malvada, ou porque seu pai, ou aquela pessoa que cuidou de você é do mal. Não é isso. É que a gente não tem a consciência de que isso vai acarretar essas emoções pro resto da vida. E tá tudo bem, né? Porque eu também, sendo mãe, em alguns momentos eu também acabo falhando. Então, eu tô aqui estudando com a minha filha, tá? Olha só. Tô aqui estudando com ela e ela enrolando, não quer estudar. Ô, Duda, caramba, você é preguiçosa. Olha lá, já tô afirmando que ela é preguiçosa. Aí, ela vai crescendo, vai crescendo. E aquela afirmação que eu fiz para ela torna-se uma verdade. E aquilo começa a fazer parte da vida dela, sem que ela queira. É uma crença que foi enraizada desde que ela se conhece por gente, desde pequenininha. Então, olha que interessante. Quais são as crenças que você tem aí, né? E que estão te impedindo de hoje viver um relacionamento saudável? Você tem que começar a identificar. Ai, Renata, eu sempre acredito que os homens me enganam. Renata, eu acabo sempre sendo traída. É uma traição atrás de traição. Todos os meus namorados, maridos, me traem. Aí você acaba, olha que loucura, você acaba afirmando isso com tanta força, com tanto impacto, que o que acontece com a sua mente? Ela vai procurar confirmar essa crença. Então ela acaba fazendo que todos eles te traiam. Para que você olhe e fale assim: não falei? Não disse que isso era verdade? Olha que incrível, né? Então, a gente tem que entender que quando você afirma tanto alguma coisa, isso acaba virando algo real para você, tá? Então, ó, olha as crenças que eu vou falar aqui para vocês, que vocês têm que levantar aí a antena e perceber se vocês não estão dizendo isso no seu dia a dia, tá? Isso é muito importante. A gente tem que identificar quais são as crenças do relacionamento. O que você acredita? Então, por exemplo, homem nenhum presta. Cara, se você falar isso, homem nenhum presta, não tem nenhum que se salve, você já acredita que todos vão ser trastes na sua vida. Homem nenhum serve, nenhum presta. Todos os homens traem. Relacionamento é sofrimento. Olha essa crença que forte. Relacionamento é sofrimento. Melhor sozinha do que mal acompanhada.
Quantas vezes eu já não escutei essa frase de mulheres que me procuram e falam assim: isso é a tal mentirinha que a gente inventa para nós mesmas, tá? Porque no fundo, ninguém quer estar só. Quem gosta de estar sozinho? Ninguém. E ter um parceiro, ter um relacionamento é uma necessidade humana, não é carência. Existe uma pirâmide de Maslow que ela fala das necessidades humanas. E uma das necessidades humanas é o relacionamento. Nós gostamos, nós viemos aqui para a Terra para ter um par, para ter um parceiro, para procriar. Então a gente precisa ter alguém, sim. E se você falar para mim: Renata, eu tô bem sozinha, antes só do que mal acompanhada, é para você se enganar. É para você inventar uma historinha para você mesma, dizendo assim: ai, já que eu tô sozinha, é melhor dizer que eu prefiro. Entende? E isso acaba se tornando uma verdade, antes só do que mal acompanhada. Olha essa crença que muitas mulheres também dizem para mim: você precisa ser independente, porque ninguém vai cuidar de você. Quem aqui já ouviu isso e já afirmou isso? Você precisa ser independente. E aí você trabalha que nem uma louca. Você entra numa energia masculina absurda e só se conecta com homens fracos. Olha o perigo que se tem de acreditar tanto nessas crenças. Essas crenças que te impedem de viver um relacionamento saudável. E essas crenças, eu falo que são minhocas que a gente põe na nossa mente, que dominam a gente. Elas começam a falar com a gente e você quer que ela cale a boca, mas essas minhocas, elas criam força. Sabe quando elas criam força? Toda vez que você entra num relacionamento e se dá mal. Aí elas falam assim, aquelas minhocas: não falei que todo homem trai? E aí você fortalece mais ainda as suas crenças de que os homens traem. E elas começam a criar vida. Essas minhocas começam a criar vida e ser nutrida pelo seu pensamento. Pensamento é energia. Pensamento emana para o universo. Então, cuidado com aquilo que você põe muita emoção. Porque, às vezes, se você falar uma palavra que não carrega emoção nenhuma, um palavrão, por exemplo, você fala um palavrão, só que esse palavrão saiu e não teve emoção. Tá tudo bem, é só uma palavra jogada ao vento. Agora, quando você fala algo que vem do coração, que emana sentimento, que é força, que é uma frase que você acredita tanto, isso é energia. Isso é o que você passa para o outro. E aí você não entende por que você está só, porque você não tem parceiro, porque você não tem ninguém aí para compartilhar o ano novo, o Natal. É que você mesmo está criando essas minhocas. Você vai nutrindo essas minhocas que ficam aqui, pairando sobre a sua cabeça, dizendo que você não é o suficiente, dizendo que você vai acabar sozinha. Por quê? Porque também, além dessas minhocas serem fortalecidas por nós, existe também essa questão da gente seguir padrão familiar, que aí a gente fala de uma crença familiar, tá? Então é importante que vocês saibam que existe a crença que a gente tem da nossa família, que são as coisas que os nossos pais falam, que nossos amigos às vezes falam pra gente, mas tem crenças que são enraizadas pelos nossos ancestrais. Vou dar um exemplo para ficar bem claro isso para vocês, tá? Como hoje é uma aula mesmo, eu tô aqui explicando como uma pro, que eu sempre fui, eu gosto de deixar bem assim, dar exemplos bem reais. Então eu tô atendendo uma moça e ela teve casamentos com traição,
relacionamentos com traição. Ela estava seguindo um padrão muito grande de traição na vida dela. E ela falava assim, Renata do céu, por que que eu só sou traída? O que está acontecendo? E aí a gente começou, eu faço, né, desenho sistêmico, eu gosto de analisar a árvore genealógica de cada um. E a gente foi procurar a origem disso daí. Olha como é profundo, gente. Presta atenção. Anota aí. Olha que incrível. Essa moça, quando ela era criança, o pai dela traía a mãe, tá? E essa moça, ela via a traição do pai. E o pai fazia assim pra ela. Olha, você fica bem quietinha, aí no seu canto. Eles iam num lugar... E o pai dava um sorvetinho para ela e dizia, você fica aí, no seu cantinho, tomando seu sorvete, porque eu estou ocupado. E essa criança foi crescendo, vendo o pai se agarrar com a outra mulher. Ele se atracava com a outra mulher. E ela era só uma criança e ela via isso. Ela via o pai traindo. Ela estava ali presente, imagina, ele dava um cala-boca para ela, que era um sorvetinho, e ela ficava ali presenciando essa cena, tá? Aí, o que que a gente foi investigar? O pai dele também traía a avó, né? A mãe. Então, a avó dela também era traída pelo vovô. E aí, gente, para piorar a situação, também vinha... da família da mãe, muitos casos de traição. Então, traição já tinha virado ali como se fosse uma tradição familiar. É como se ela nascesse já com carimbo. Pá, traição. Por que que isso acontece? Por que que a gente tem que seguir padrão da nossa família, seguir histórias dos nossos ancestrais? Se a gente aqui quer mudar, eu não quero mais ter traição na minha vida. Eu quero fazer diferente. Mas existe uma lei que a gente não percebe, que é quando a gente acaba sendo fiel aos nossos antepassados. A gente é fiel porque a gente quer pertencer a essa família. E aí a gente acaba aceitando viver padrão de repetição por algo que foi estipulado por eles, porque os nossos ancestrais faziam assim e aí a gente acaba fazendo assim também. Então, se eles foram sempre traídos, se sempre teve traição, a gente acredita que a nossa vida também tem que ser feita de traição. Então, nossos namorados, nossos maridos acabam nos traindo também, porque a gente faz parte desse sistema. Quando a gente olha para isso e fala assim, olha, eu amo vocês, meus antepassados, pai, mãe, avó, né, avô, eu amo vocês, mas eu escolho viver de uma maneira diferente. Eu escolho viver a fidelidade. Eu escolho viver um relacionamento de respeito, de amor. E aí você escolhe, você tem a opção de não seguir mais esse padrão. Mas é uma escolha e é uma decisão que você tem que fazer consciente, porque o modo inconsciente deixa você seguindo esse tipo de padrão, esse tipo de situação que muitas vezes você não quer mais. Entende? Olha como isso é forte, né? Então, essas crenças, eu tô olhando aqui no computador porque eu anotei algumas coisas, tá, gente? Pra gente trabalhar hoje. Então, olha só, essas crenças, elas vão se repetindo. Elas vão se repetindo. E aí, o que você tem que identificar? Quando eu faço essa pergunta, até anota aí se você puder, se você quiser. Fulano, sei lá, Francisco, acho que tá aqui. Francisco, por que hoje você está sozinho? Por que hoje você não tem um relacionamento e tá aí solteiro? Aí ele pode me dar a primeira resposta, assim, pá, que vem na cabeça. Bom, eu tô sozinho porque essa mulherada aí não quer nada com nada. Quando você já faz essa afirmação,
quando você dá essa primeira resposta, isso já é uma crença sua. Hoje eu falo muito sobre as redes sociais, né? O papel que tem o Instagram, o Facebook. Falo muito sobre os aplicativos de relacionamento, porque eu defendo de que a gente tem que se motivar. Eles não precisam ser mais do modo antigo. A gente pode conhecer pessoas pela internet, a gente pode marcar um encontro e a gente tem essa opção de conhecer pessoas através da tecnologia. Mas quando eu falo isso, eu sou muito criticada por algumas pessoas, que elas falam assim: Renata, mas você não tem noção de como que está o Tinder. A gente entra lá e eles já começam a pedir nudes, né? Não é isso que acontece, que vocês falam? Ah, eles já começam a pedir nudes. Ah, e aí a gente vai no encontro, não era nada daquilo que a pessoa falou. E aí o cara some, de repente, eu tô lá, tô me envolvendo, tô conversando, e o cara some, desaparece, os famosos relacionamentos ghost, né, da vida. Observa o que tá acontecendo de padrão para você. O que tem se repetido? É traição? É abandono? É rejeição? É sumiço? Os caras somem? Por quê? Porque isso está relacionado com o que você está mandando de informação. O que você está emanando? O que você está passando de uma forma de energia para esse universo? Porque o que o outro está te dando está relacionado com o que você está passando, o que você está transmitindo. Às vezes você acha que o problema é do outro, mas o problema é você que não se olha, que não se ama, que não se valoriza, que acredita que você é sempre insuficiente. Eu sou insuficiente. E aí o que o outro vai te ver? Como uma pessoa insuficiente. Eu vou dar mais um exemplo para ficar bem claro sobre o poder que tem essas crenças na nossa vida. O poder que tem o que você acredita de você. O que você acredita de você? Como você está se enxergando? Como você se vê? Essa impressão que você tem de você é o que o outro vai ver, é o que o outro vai perceber, tá? Então vamos lá. Eu atendi uma moça esses dias, onde ela disse pra mim: Rê, eu me sinto invisível. Por onde eu passo, ninguém me nota. Eu tô no aplicativo e ninguém me chama. Eu sou invisível. Ninguém quer saber de mim. E aí, a gente começou a conversar. Comecei a fazer uma análise de como ela estava se sentindo. E eis que eu percebi, olha que incrível, através de um desenho sistêmico, que ela se enxergava pequenininha, praticamente uma pessoa invisível. Era essa a visão que ela tinha dela mesma. Então vocês concordam que se ela mesma se enxerga bem pequenininha, praticamente invisível, por que o outro vai enxergá-la? Por que ela passa e ninguém nota? Ela tá tão pequenininha, ela tá tão invisível que o outro nem percebe que ela existe. Ela tá tão insignificativa, tá tão minúscula que o outro nem a reconhece na rua, nem a vê. Ela não chama atenção. E aí que eu falo, cuidado com o que você pensa de você mesmo, porque é isso que o outro vai ver. Então, o grande segredo disso tudo é o que você tem feito por você, o que você tem tentado melhorar, o que você procura melhorar em você. Qual é a crença nova que você vai enfiar nessa cabecinha para fazer você ter sucesso no amor? Então a gente precisa fortalecer
as crenças de poder. Rê, eu me sinto mal amada. Será que você, lá no fundo do seu coração, você tá dando amor para você? Ai, não tô. Então, é o que você sente, não é o outro. Percebe? Então, essa pessoa precisa se reconhecer, precisa se enxergar maior, precisa se enxergar mais potente, precisa ser uma mulher mais forte, com poder de atração, porque aí sim o outro vai enxergá-la dessa maneira. Agora, se você não está fazendo isso, me desculpa. O outro vai te enxergar da mesma forma que você se enxerga. Entende como é isso? Você percebe como as crenças elas podem te colocar lá em cima, como as crenças podem te colocar lá embaixo? Se você tem uma crença fraca sobre você mesmo, é isso que o outro vai ver. É isso que o outro vai reconhecer em você. Então, você precisa reprogramar a sua mente colocando crenças que te fortalecem. Por que todos os dias eu olho do lado do meu computador e está escrito assim, ó, você é merecedora? Porque eu tinha muita dificuldade em acreditar que eu merecia um relacionamento. E não é só na área de relacionamento. Eu tenho dificuldade, eu já identifiquei que a minha maior crença é na área do merecimento. Por quê? Porque minha vida sempre de criança, sempre foi, não foi assim, nossa Renata, como você passou necessidade? Não, mas eu não tinha tudo aquilo que eu gostaria de ter, como uma criança que quer ter um brinquedo, como uma criança que quer ter uma roupa. Então, meu merecimento e a minha crença de que eu não podia ter as coisas era uma crença limitada. Era aquilo que eu podia ter, não mais que aquilo. E aí, quando eu comecei a querer viver um relacionamento, depois que eu tive a Duda e me tornei mãe solteira, a crença que era mais forte na minha cabeça era a seguinte: Rê, você quer ser amada, mas você quer um cara que ame sua filha também? Você não acha que é muito para você? Você não acha que só ser amada já é demais? Então, olha como eu me sentia limitada. Eu achava que ter alguém que fosse amar eu e amar a minha filha também era muito. Como que eu posso ter um homem que me dá carinho, me dá amor e ainda assim dá carinho e amor para uma criança que nem é filha dele? Então, dentro de mim, eu tinha que aumentar o meu merecimento. Eu tinha que deixar a minha régua de merecimento maior. Porque senão eu não ia encontrar um marido que hoje está lá no shopping passeando com a minha filha para comprar um presente para mim. Porque os dois são assim, grudados. E às vezes eu acho que ele ama mais minha filha do que eu. Mentira. É totalmente diferente, né? O amor que ele tem por mim do amor que ele tem por ela. Mas ele tem um amor pela Duda que é incrível. Não, ele em nenhum momento ele questiona se ela é filha de outra pessoa. Ele tem carinho por ela como realmente uma filha. E eu acreditava que isso era muito. Como que alguém pode amar uma mulher solteira com filho? Então eu precisei aumentar aí a minha régua de merecimento. A minha crença era uma crença ruim, era uma crença limitante, que nem a gente fala, que me limitava, não me deixava viver um relacionamento saudável e o relacionamento que eu gostaria. Por isso que hoje eu falo, mude aquilo que você acredita. Cuidado com as afirmações, mas identifique primeiro quais são as afirmações que você tem feito. Quando você identifica, você começa a
mudar. Você muda a polaridade dessas afirmações. O pior é quando você nem identifica, que você vai falando, vai pensando e você não identifica. Por isso que quando eu faço o diagnóstico amoroso, eu tô lá conversando com a pessoa e aí eu vou anotando, né, tudo que ela tá falando. E aí na hora, eu já tô com prática, então na hora eu começo a perceber quais são as crenças que ela tem. E aí eu falo, então você acredita nisso? Aí a pessoa fala, como você sabe? Eu falei, porque você me falou. Nossa, então você identificou uma crença? Identifiquei várias crenças. Por quê? Porque você vai ali falando coisas que você nem sabe, que passa pela sua cabeça. E são essas crenças que acabam fazendo a sua vida se tornar hoje uma vida solitária. Uma vida sem um parceiro. Uma vida de solteira que às vezes você não quer ter. Eu amo minha solteirice, então tudo bem, não reclama. Não diga que você está só e que você sente falta de alguém. Então curta aí sua solteirice. Enquanto você afirmar que você ama a sua solteirice, é a solteirice que vai fazer parte da sua vida. Agora, quando você olhar e falar assim, do fundo do seu coração, é uma fase que eu estou vivendo, mas eu decidi que daqui pra frente eu quero viver um relacionamento. Olha a mudança que isso tem. Então, começa a enxergar a realidade e afirmar, sem medo, que se dane que o outro pensa. Porque a gente conta mentira pra gente. Tá na hora de você parar de inventar mentirinha pra você mesmo e dizer, é verdade. A partir de agora, eu decreto que eu vou ter um relacionamento. Até 2025, dá tempo ainda. Por que não? Por que você precisa passar o ano novo aí pulando as ondas sozinha? Você pode pular as ondas com o marido? Marido acho que não, né? Marido já tô sendo muito otimista. Mas com parceiro, com namorado do seu lado, só se você encontrar e casar rapidinho. Mas aí também corre muito risco. É melhor você conhecer um pouquinho a pessoa, né? Ninguém tá aqui desesperado para casar. Mas é isso. Entende? Pode ser diferente. Desde que você assuma que quer que seja diferente. Porque enquanto você ficar falando, tá tudo bem ser solteiro, tá tudo bem ficar sozinho, é o que você tá falando e é o que tá fazendo efeito para sua vida. Então muda o repertório, muda o que você quer, afirme. Eu decreto que a partir de hoje eu vou encontrar uma pessoa incrível, porque eu mereço. São afirmações que você faz para você, para o universo e que vai fazer a diferença. Pare de ficar inventando historinha para você mesma, só para você se enganar, entende? Então, olha só, gente, como que a gente faz para romper esses ciclos de repetição? Né? Lembra que eu disse que pode ser que você tenha essas crenças que vieram lá dos seus ancestrais, pode ser que você tenha essas crenças porque você ali foi crescendo no meio, né? Não precisa nem ser de vô e de vó, mas você foi recebendo afirmações da vida que fizeram você acreditar que você é uma azarada no amor, por exemplo. Que os homens te traem, ou que você vai ficar solteira para sempre. Então você vai acreditando. E sabe o que fortalece ainda mais as nossas crenças? Quando você vai passando por relacionamentos que confirmam que você é uma azarada pro relacionamento. Aí, essas crenças, essas minhocas que tem aqui, elas vão aumentando de poder. Elas vão ficando imensas. E aí, o que a gente tem que fazer, né? Então, primeira coisa, você lista, tá? As frases. Reconheça quais são as crenças que você tem aí dentro. Quais são essas minhocas que você tá nutrindo? Essas minhocas que não te deixam avançar. Anota, faz uma relação. Bom, eu tenho uma crença que dinheiro é sujo. Tô falando de dinheiro para você perceber. Mas, por exemplo, eu tenho uma crença de que ser bonita
acaba atrapalhando. Eu tenho uma crença de que enquanto eu estiver prosperando no trabalho, os homens vão fugir de mim. Porque mulher muito inteligente atrai homem burro. Várias crenças que a gente tem. Então você identifica essas crenças e aí você tem que questionar. Você questiona. Será que isso realmente é verdade? Ou eu que nunca questionei? Será que isso é real? Ou será que eu nunca parei para pensar que isso foi minha mãe que falava para mim? Porque minha mãe se separou quando eu tinha 4 anos. Olha, Renata, homem, todos eles traem. Porque eu também fui traída e sua avó também foi traída. Então, repara, se você acredita tanto nisso, mas é porque falaram tanto para você e que agora faz parte de uma realidade. E aí, o que a gente tem que fazer, tá? Você percebe se isso é verdade? Se é uma crença real mesmo? Tá lá nas estatísticas? Ou se é algo aí que você tá fantasiando, tá acreditando, mas que pode não ser verdade. Então, por exemplo, né? Relacionamentos sempre terminam mal. Se você tem essa crença que relacionamentos sempre terminam mal, o que você pode fazer para mudar essa crença? Você vai perceber que tem pessoas que se casam e que estão bem aí, que já estão casados há 30 anos, 20 anos. Você pode entrar no meu Instagram e ver casos aí que eu posto de casamentos bonitos, de casamentos felizes, de pessoas aí que estão juntas há, 40 anos e que se dão bem, que se amam, que se respeitam. E aí você começa a mostrar para sua mente que o que você acreditou uma vida inteira não é real. Você comprovou para sua mente de que não são todos os relacionamentos que acabam mal. Entendeu? Então, você vai buscar novas referências de relacionamentos saudáveis, que não são todos que terminam assim. E aí você começa a perceber que você pode ser o primeiro a mudar essa realidade. Porque se o papai, a mamãe, os avós, todo mundo está seguindo esse mesmo padrão, eu vou ser essa primeira mulher que eu vou me dar bem. Eu vou ser a primeira mulher que vou me casar e vou ter um homem fiel ao meu lado. Eu vou ser a primeira mulher que vou ter um relacionamento saudável, porque eu decidi. Simples. Porque eu tomei essa decisão na minha vida. Percebe como você pode realmente mudar uma crença, né? Então, você tem que se sentir merecedor também, né? Aí você vai reprogramando aí a sua mente de que você ali não quer seguir o que é o rebanho familiar, né? O que os seus ancestrais estão aí fazendo, estão decretando para você, porque você vai ser a ovelha negra. Eu não vou mais seguir esse rebanho, eu vou mudar. E aí você toma a decisão. Você toma a decisão de fazer diferente. Então, é possível quebrar um padrão? Sei. É muito possível. Então, olha só, gente. Então, você tem que olhar também, porque às vezes a gente tem traumas de relacionamentos passados, né? Então, aconteceu aí, você casou, ficou, 10 anos casado. E aí o cara era gente boa e tal, e ele foi se transformando no marido não tão bom, as coisas foram dando errado. Então, você tem que perceber que muitas vezes criou um trauma, um bloqueio grande na sua vida e que isso está te limitando hoje a viver uma nova história. Então, o que a gente faz? Qual é o grande segredo? É você olhar para aqueles relacionamentos do passado que te machucaram, que te feriram e ressignificar. O que é isso? É quando a gente olha para os nossos atores do passado
Então vamos lá, vou dar o exemplo meu, tá? Da minha vida. Então eu olho lá pro relacionamento que eu tive, que foi um relacionamento abusivo. Eu olho e falo, caraca, por que será que eu vivi isso? Será que não foi para eu aprender alguma coisa? Será que as pessoas elas se encontram e não tem uma explicação? Será que a gente encontra as pessoas por acaso, sem que a gente não aprenda algo? Será que é por acaso que as pessoas se encontram? Não é? Então, eu começo a enxergar esses relacionamentos como um grande aprendizado. Eu olho para trás e falo, caraca, era isso que eu tinha que aprender. Era isso. Eu não me amava de verdade. Sabe quando eu percebi que eu não tinha merecimento? Eu gosto de contar essa história porque vocês vão identificar aí uma crença de merecimento baixo, tá? Olha que interessante. Então eu vivi um relacionamento que ele era abusivo, onde eu cheguei a apanhar fisicamente, que eu lembro que eu estava caminhando um dia na praia e a gente discutiu, e aí eu saí na frente, né? Como uma boa sagitariana, brava, arretada, saí pra frente. E aí ele começou a pegar latinhas de cerveja e tacava nas minhas costas. Enfim, passei por isso tudo. E aí eu não tinha forças. Emocionalmente eu era tão dependente dele, eu não tinha forças para colocar um ponto final nessa história. Mas eu queria, só que eu não conseguia. Era um relacionamento tóxico. Tóxico é tão forte que você quer se livrar, é como uma droga, só que você não tem forças. Eu entendo quando eu converso com mulheres que vivem isso, porque eu passei por isso também e eu queria me livrar. Gente, eu chorava. Eu preciso colocar um ponto final nessa história, mas eu não conseguia, eu não tinha forças para isso. E aí um dia, esse ser humano, que hoje eu já ressignifiquei e tá tudo bem, esse ser humano voltou, a gente voltou de uma viagem e minha mãe foi conversar com ele e ele foi muito grosso com a minha mãe. Grosso de verdade, assim, estúpido com ela. Aí eu parei e falei assim, nossa, ele pode me maltratar, mas minha mãe, eu não aceito que ele faça isso com ela. Então eu disse essa frase, olha que frase poderosa. Presta atenção, gente. Falei assim, você pode me bater, você pode me maltratar, você pode me xingar, mas a minha mãe, eu não aceito que você faça isso com ela. Você entendeu? Ainda firmei, né? Você entendeu? Tá. E ali eu consegui terminar o relacionamento de 7 anos. Eu consegui me livrar daquilo que me machucava, que me feria. Mas eu entendi uma coisa, que é a chave que você tem que perceber, tá? Disso tudo. Eu tinha um merecimento tão pequenininho que tudo bem me machucar, tudo bem me ferir, tudo bem me maltratar, mas eu não aceitava com a minha mãe. Ou seja, o amor que eu tinha pela minha mãe era maior do que o amor que eu tinha por mim. Então, caiu uma grande ficha, Renata, você não se ama o suficiente, você não se valoriza o suficiente, você não se respeita o suficiente. Vocês acham que eu aprendi a lição ali? Para eu entender que realmente eu precisava melhorar aqui dentro, que eu não estava sendo uma pessoa ali que me amava, que me dava o carinho que eu precisava, entende? Então, olha que loucura. Hoje eu ressignifiquei aquele relacionamento. Hoje eu ressignifiquei aquela história, mas lá atrás não. Por isso que a gente tem que olhar tudo isso e ressignificar, entender o que eu estou aprendendo com essa situação. O que será que tem por trás desse relacionamento? O que eu posso aprender e melhorar com isso? Isso é ressignificar, entendeu? Não tem som? Vocês não estão me ouvindo? Eu tô falando sem som.
Tá me ouvindo, gente? Quem falou que não tem som? A Rose? Rose, não tá me ouvindo ainda? Voltou o som? Só me dá um oi aí pra dizer se tá voltando, se eu tô falando. É que entrou uma ligação, gente. Hoje é meu aniversário. Aí toda hora alguém tá querendo me dar parabéns. E toda hora cai a minha live. Aí eu tenho que voltar. Eu não sei bloquear. Alguém souber, me ensina, porque eu preciso bloquear as ligações enquanto eu tô fazendo uma live. Tá ouvindo, Sá? Preciso bloquear as minhas ligações. Porque hoje todo mundo resolveu me dar parabéns e aí corta a minha live. Precisava avisar o povo. Gente, tô fazendo uma live, é ao vivo, ninguém me ligue. Ai, gente, é minha irmã que fica me ligando, um monte de gente me ligando pra dar parabéns. Depois vocês me ligam, gente. Espero terminar a live, faltam 10 minutinhos, rapidinho eu tô terminando. Aí vocês me dão parabéns ou entra aqui ao vivo e fala parabéns, Renata. Obrigada, gente. Olha, desculpa. Eu não sei bloquear. Eu não sei. Depois vocês me ensinam, quem souber. Bloquear a ligação enquanto se faz live. Pra ninguém me perturbar enquanto eu tô aqui conversando com vocês. Então, tá bom, Sá. Depois você me ensina. Não perturbe, tá? Então, gente, é isso. É olhar para o que vocês viveram e ressignificar. Compreender o que vocês estão aprendendo por trás disso tudo. Sempre tem um ensinamento. Ninguém passa pela sua vida em vão. Sem que não seja para você aprender, para você crescer, para você evoluir. Entende? Então é isso, gente. É ressignificar. Então, vê como esses traumas passados às vezes impacta, né, a nossa vontade de viver um novo amor, vontade de ter um novo relacionamento. Sabe por quê? Porque a gente tem um medo. Medo de medo bloqueia. Quanto mais medo você tem, mais bloqueado você é. Quanto mais medo de sofrer, mais a sua mente entende que aquilo lá é perigoso. E aí te afasta do quê? Do relacionamento, já que relacionamento pode ser algo ruim. Responda para mim, né? Ou para você mesma aí. Relacionamento é igual o quê? Dor? Sofrimento? Né? O que representa relacionamento para você? E aí você vai perceber se você está indo de encontro ao relacionamento ou se você está repelindo o relacionamento. Perceba isso. A palavra que significa relacionamento para você é... Conseguiu? Olha, fogos! Entenderam? O que representa relacionamento para você? Representa dor? Então você vai fugir disso. A sua mente vai te afastar dos relacionamentos. Relacionamento representa amizade, carinho. Pode ser que você só encontre grandes amigos. Agora, relacionamento para mim representa família, representa um ideal, representa um sonho que eu quero viver. Isso vai te atrair para o relacionamento. Cuidado! Porque você pode estar sendo seu próprio inimigo. Nós somos os nossos próprios inimigos. A gente cria aqui o que a gente idealiza. A gente vai criando as nossas minhocas, vai nutrindo as nossas minhocas, que são as nossas crenças, fortalecendo cada vez mais elas. Então, por isso que é importante a gente reprogramar. Por isso que é importante a gente criar minhocas novas, enfiar na nossa cabeça para limpar essas minhocas que estão aí dominando a sua mente. Essas minhocas que não deixam você ser feliz, que são as crenças, tá? Olha só, gente, então hoje eu vou amanhã falar muito mais sobre isso, tá? Mas hoje eu quero que você faça essa análise. Olha para você e comece a identificar. Você consegue. Quais são essas crenças que hoje me fazem estar só? Eu acredito tanto
que eu vou ser traída. Então é uma crença de que o amor está ligado à traição. E aí você vai ter que começar a observar casais que se respeitam. Você vai ter que observar e afirmar para sua mente que casamento pode ser um lugar de fidelidade, de amor mútuo, de respeito. Você precisa começar a mostrar o contrário para sua mente, fortalecer essa mente de crenças positivas. Porque aí, com certeza, o relacionamento vai ter um novo significado para você. Entende? Então, cuidado. Cuidado que está nas suas mãos. O que você cria aqui vai realmente atrair aquilo que você tanto teme. Cuidado. Porque se você acredita tanto que os homens vão te machucar, ou você nem arrisca, porque você tem medo, ou você vai atrair mais daquilo que te machuca, porque você precisa afirmar para você mesmo que você tem razão. Percebe? Então você precisa urgentemente nutrir a sua mente de bons pensamentos. Nutrir a sua mente de que você é capaz, de que você consegue. Se a Renata, que tá aqui, tinha o dedo podre, não conseguia se relacionar com ninguém. Conseguiu? Vou seguir os passos dela. Vou fazer o que ela fala. Porque se ela conseguiu, ela teve um resultado diferente. Olhe para as pessoas que estão tendo um resultado diferente de você. E modele. Modelar é o grande segredo para a gente ir aonde o outro já chegou. Por exemplo, se hoje eu falo assim para você, meu grande sonho, isso eu não escondo de ninguém, é me tornar uma referência na área de relacionamentos. Né? Eu quero atingir aí 1 milhão de seguidores que realmente entendem o meu propósito. Pessoas que acreditam que eu sou uma referência nisso, que eu realmente consigo transformar as pessoas, né? Consigo ajudá-las a viver um relacionamento saudável. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar pessoas que já trilharam o mesmo caminho que eu, pessoas que já são referências. Então, se eu quero ter um relacionamento próspero, um relacionamento feliz, um relacionamento bom e leve, que eu acredito que é o que a maioria deseja, né? Sem briga, sem desconfiança, sem medo. Você está vivendo uma coisa leve, gostosa. Óbvio que vai ter dificuldades, porque não existe relacionamento perfeito. Mas existem relacionamentos que são baseados no respeito, no carinho, na reciprocidade. Então eu vou olhar para essas pessoas que vivem isso hoje e vou modelar. Eu vou olhar e vou falar, opa, que caminho que ela seguiu, porque eu também quero. E é ali que eu vou começar a transformar a minha vida. Entendeu? Então é isso, gente, por hoje. Amanhã a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, sobre essas crenças. Amanhã eu vou vir com umas atividades diferentes. Se você ainda não tá no grupo lá do WhatsApp, clica aí e fala, eu quero participar do grupo. Lá eu vou colocar umas atividades para as pessoas fazerem na prática. Vamos treinar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você encontrar uma pessoa incrível, né? Vamos começar 2025 com essa energia de amor, com essa energia de capacidade. Vamos mudar essa mente que só acreditou que não tinha sucesso no amor. E hoje você pode ver que você só precisa melhorar aí a sua estrada, melhorar a sua rota, que você vai conseguir. Que você também vai ser uma pessoa próspera na área amorosa também, por que não? Né? Porque, Renata, eu só tenho sorte nos negócios. Não, você pode ter sorte no amor também, por que não? Né? Obrigada, Lô! Gente, é isso, tá? Hoje
Hoje foi uma hora aqui de live. Esse conteúdo vai ficar lá no YouTube. Eu vou salvar para você poder assistir depois, para você compartilhar com as pessoas, porque hoje eu acredito que foi um conteúdo bem profundo sobre crença, para você aí refletindo sobre isso, o que sua cabeça está pensando. Vamos mudar a nossa mente, mudando a mente, muda também as pessoas que estão por trás dessa mente. Tá? Então é sobre isso hoje, sobre crenças. Amanhã eu vou trazer um conteúdo novo também às 19 horas. E foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, com muito carinho que eu tô fazendo essa série aqui da Virada do Amor para realmente você virar a sua história, mudar. 2025 já começar de uma forma diferente, tá? Um beijão e até amanhã.